Olá pessoal, eu sou a professora Bruna e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os contatores. Os contatores, eles são componentes eletromecânicos, ou seja, são componentes que eles são compostos por uma parte elétrica, que seria uma bobina, e uma parte mecânica, que seria os seus contatos, ok? Aqui nós temos a bobina do contator. A bobina do contator, basicamente, ela vai ser formada por fio de cobre enrolada em volta de um material ferromagnético, ou seja, de um material que tenha propriedades magnéticas, semelhante a de um ímã, por exemplo, ok? E nós temos a parte mecânica, que seria os seus contatos, que podem ser ou normalmente aberto ou normalmente fechado. Normalmente aberto não permite a passagem de energia e o normalmente fechado ele vai permitir a passagem de energia, ok? E aí o que acontece? Como é que funciona um contator? Quando a gente energizar a bobina desse contator, esse fio de cobre que está enrolado em volta de um material ferromagnético vai permitir que surja um campo eletromagnético, ok? O campo eletromagnético nada mais é do que uma força, e essa força vai ser o suficiente para empurrar esses contatos aqui do contator, fazendo com que os contatos normalmente abertos se fechem e, consequentemente, permitam a passagem de energia, e os contatos normalmente fechados se abram, fazendo com que não tenha a passagem de energia por esse contato mais, enquanto, obviamente, o contator estiver energizado, ok? E aí, com isso, para a gente identificar os contatos normalmente aberto ou fechado de um contator, por exemplo, a gente pode fazer o uso do multímetro, colocar na escala, né, de resistência, por exemplo, e aí os contatos normalmente aberto, né, ele vai dar uma resistência muito alta, ou seja, em aberto, e quando a gente coloca aqui nos contatos normalmente fechado, a gente vai ter uma resistência baixa, certo? Próximo aí de 0 ohms, ok? E aí o que vai acontecer? Quando a gente energizar a bobina desse contator, o campo magnético, que é essa força, vai fazer com que ocorra a comutação dos contatos. Ou seja, os abertos vão se fechar e os fechados vão se abrir, permitindo ou não a passagem de energia de acordo com o tipo de contato, ok? Então, agora a gente vai energizar aqui a bobina. Então, ó, quando eu energizei, a gente vê o campo magnético atuando, por isso que ele forçou, né, o fechamento aqui dos contatos. E aqui no caso, o contato que era normalmente fechado se abriu, ok? Como a gente pode ver aqui. Então, o contato tá aberto, ok? Aqui no caso ele tá fechado. E quando ele energizar a bobina, ele se abre, ok? Então, esse contato aqui, que é o normalmente fechado, normalmente, ok? Ele se abriu. E quando eu desligar aqui a bobina, ok? O que vai acontecer? Esse contato, ele volta à sua posição original, que é normalmente fechado, certo? E isso também a gente pode ver com um contato normalmente aberto. Então, aqui ele está normalmente aberto. E quando ele energizar a bobina, ele vai se fechar. Então, eu vou ter uma resistência aí mais baixa, ok? E aí, pessoal, uma coisa importante, conforme a gente vai utilizando, né, os contatores, por eles serem componentes eletromecânicos, eles são mais susceptíveis à quebra e a desgaste, por exemplo. Então, com o tempo, os contatos, né, desses contatores, ou eles podem quebrar e se desgastar. Então, com isso, a gente tem uma resistência maior entre os contatos que deveriam ser próximos a 0 ohms, né? A gente tem aí uma pequena resistência por conta do desgaste aí, por conta da atuação do tempo, né? Então, basta, né, se começar a dar problema, fazer a troca, né, desse componente, ok? Então, é isso aí, né? Então, é dessa forma que funciona
um contator, ok? E é dessa forma que a gente, digamos, identifica aí os contatos abertos e fechados utilizando um multímetro na escala de resistência.